Quando a gente está falando de cinema, um dos meus assuntos favoritos é a direção de fotografia, e ela desperta a dúvida de muita gente. O que é fotografia? Como é que ela faz parte do cinema? Como é que eu posso avaliar a fotografia? Como é que ela é produzida? E tudo isso a gente vai responder no Movie Drops de hoje. Então, fica aí que depois da vinheta a gente vai ver juntinhos como é que isso funciona. Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais um Movie Drops. Eu sou Bruno Albuquerque, sócio fundador da Sociedade Brasileira de Cinema, sou cineasta independente e toda semana estamos gerando conteúdo aqui nesse canal. Na verdade, todo dia. Todo dia sai um Sacada do Cinema, que é um videozinho curto de 1 minuto e meio, 2 minutos, falando alguma coisa sobre cinema. Nas terças tem lives ensinando a fazer cinema, nas quintas tem live analisando grandes filmes, as nossas masterclasses decifrando cinema, e nas quartas-feiras temos o Movie Drops, às 20 horas, pontualmente, toda santa quarta-feira. E as lives também são toda terça e toda quinta às 20 horas, tá? Então não perde tempo, já curte esse vídeo, já se inscreve no canal para você sempre aprender sobre cinema, sempre ficar inteirado ou inteirada sobre o mundo da sétima arte. Esse vídeo eu vou dividir ele em 3 partes. A primeira parte é a parte teórica, a segunda parte é a parte prática e a terceira parte é como ela vai te influenciar, como as duas, tanto a teoria quanto a prática, vão te influenciar na sua experiência ao assistir um filme como espectador, tá? Vamos dividir o vídeo em 3 partes. Vamos começar agora falando sobre a parte técnica. Eu tô olhando aqui porque é a minha colinha aqui, o meu roteirinho, tá? Então, a gente precisa, antes de mais nada, entender o que é que compõe a fotografia. A palavra, o nome fotografia, vem do grego, que significa escrever com luz. Então, a gente já deduz logo a partir da definição do que é o nome fotografia, o que é que compõe a fotografia no cinema. É a utilização da luz. Só que não é somente a luz em si. O diretor de fotografia ele não mexe somente com a iluminação. Ele também mexe com a câmera, com a lente, com a composição da imagem, como aqueles enquadramentos vão reforçar algum ponto característico daquele personagem, ou como eles vão ressaltar alguma coisa importante para a trama, as cores da iluminação, e tudo isso a gente vai falar hoje aqui. Mas Bruno, cinema é vídeo, não é foto. Por que é direção de fotografia? Aí que você se engana. Se você não sabe, todo vídeo é composto por frames, por quadros, por várias fotos que são exibidas para você em sequência, e a forma como os nossos olhos absorvem essa sucessão de fotos por segundo sendo exibidas para você, dá a ideia de movimento, dá essa ilusão de movimento que compõe os vídeos e os filmes que a gente assiste. Você pode chamar isso de taxa de quadros ou taxa de frames. Em inglês, frame rate, é o termo muito mais utilizado no mercado, frame rate. A gente tende a importar tudo, então a gente também importa o termo em inglês. É o frame rate, é a taxa de quadros por segundo. E ela pode ter 24 quadros, que é a do cinema, ela pode ter 30 quadros, que é mais utilizada na televisão, ela pode ter 60 quadros, que é muito utilizada por videogames e no cinema para fazer câmera lenta, 120 quadros, 240 quadros e por aí vai, infinitos quadros. Tem câmeras que gravam a mais de 1000 quadros por segundo para que você consiga desacelerar o vídeo, ele tem uma câmera lenta mais fluida. E quem é o culpado, quem é o ocasionador disso é a câmera. É a câmera que está gravando o filme, a câmera que está gravando aquele vídeo. Nesse caso agora, a nossa câmera aí está tirando 24 fotos por segundo. A cada segundo ela está compondo esse vídeo com todas essas fotos. Mas Bruno, por que a luz e a câmera têm a ver? Tem tudo a ver. Sem a luz, o vídeo, a foto não existiria. O que torna uma foto interessante, o que torna um vídeo, um filme com fotografia interessante é o posicionamento da luz e o que ela significa. Então aí o diretor de fotografia tem que entender de teoria, tem que entender de prática e como é que vai influenciar o espectador. Por isso que a gente vai falar sobre esses 3 pontos aqui. E assim como a luz é essencial para a câmera enxergar, a luz é essencial para o nosso olho, o olho humano enxergar. Se não fosse a luz, a gente não enxergaria nada. Ela é essencial para a criação de imagens, até mesmo no ser humano. Essa é uma teoria bem introdutória, bem básica, bem padrão de o que é que compõe a direção de fotografia, por que é que existe fotografia no cinema. Quando eu era mais novo, eu sempre brinco com isso. Quando eu era mais novo, quando eu via aquele prêmio de direção de fotografia no Oscar, eu ficava pensando, quem ganha esse prêmio é o cara que fica tirando foto dos bastidores do filme, porque eu achava que foto e vídeo eram coisas completamente diferentes, mas não, elas estão conectadas. Sem fotografia, o cinema não existiria. Assim como sem a pintura, a fotografia não existiria e por aí vai. Foram processos, foram artes que foram inspirando umas às outras até chegarmos
nas artes que nós temos hoje, né? Sem a pintura, sem um desenho não existiria a pintura, sem a pintura não existiria a fotografia, sem a fotografia não existiria o cinema. Essa foi a primeira parte do nosso vídeo, a parte teórica. Agora vamos para a parte prática, a parte 2 do nosso vídeo, onde a gente vai falar quem é o diretor de fotografia, como ele trabalha e como é que funciona a equipe de um diretor de fotografia. No cinema, no set de gravação, existe um negócio chamado hierarquia, que é o diretor está acima de todos os outros cargos, de todos os outros segmentos, e abaixo dele existem os diretores de departamento. Ou seja, nós temos o diretor de fotografia, temos o diretor de som, o diretor de arte, o diretor da montagem e por aí vai. Cada um desses segmentos tem a sua própria direção e os seus próprios colaboradores, digamos assim, a própria equipe. Cada um desses segmentos tem a sua própria equipe. Não é só um diretor de fotografia que faz um filme, não é só o diretor de montagem, não. Eles têm a sua própria equipe. E a equipe do diretor de fotografia tem várias pessoas. Ela tem principalmente os chamados assistentes, que muita gente acha que o assistente, por ter esse nome, ele não é tão importante para a criação daquele segmento, mas ele é vital. Sem assistente, sem bons assistentes, um diretor de fotografia ou um diretor de cinema, que também tem os seus assistentes, não consegue trabalhar direito, porque eles vão auxiliar em absolutamente tudo que o diretor do filme e o diretor daquele departamento em específico vai precisar. E aí, dependendo do tamanho da equipe, dependendo do tamanho da produção, do orçamento e tudo mais, a equipe de cada segmento vai ter a sua variação de tamanho. Em grandes produções, eu já soube de diretores de fotografia que tinham 12 assistentes. Foi quem me disse, isso foi um professor meu da faculdade, que ele foi assistente desse diretor de fotografia, e ele disse que um dia ele nem precisou sair de casa, ele era só um tapa-buraco, caso o primeiro não pudesse, o segundo não pudesse, o terceiro não pudesse, o quarto não pudesse, aí ele era o 12º, aí depois disso, se ninguém pudesse, aí ligavam para ele poder ir pro set de gravação. É engraçado essa história, bicho. Mas não é sempre assim, né? Por exemplo, nos meus trabalhos de filmes e tudo mais, eu tenho só um diretor de fotografia, uma diretora e um assistente no máximo. Às vezes, eu, como diretor, eu presto assistência pro meu diretor de fotografia para ter que reduzir a equipe, porque é mais gasto, é mais verba e é mais gente no set, tende a ser mais desorganizado, é mais difícil de organizar e de lidar com isso. Mas é basicamente isso, o diretor de fotografia trabalha com a sua equipe de assistentes, cada um com a sua função. Primeiro assistente, segundo assistente, terceiro assistente e por aí vai, dependendo do tamanho do projeto também, né? E aí o diretor de fotografia trabalha com equipamentos. E quais são esses equipamentos? Eu falei brevemente aqui. São as câmeras, são as lentes, são os filtros, são os refletores, são softboxes, LEDs, todo tipo de iluminação possível o diretor de fotografia precisa dominar, porque ele vai utilizar esses equipamentos para tentar chegar no resultado visual, no resultado imagético que vai querer passar uma ideia, vai querer passar uma sensação, uma emoção, ressaltar algum ponto característico daquele personagem, como eu já falei, ou da história. Ele vai querer chamar a atenção para alguma coisa, ele está comunicando alguma coisa através daquela iluminação. Então o diretor de fotografia precisa entender de todos esses equipamentos. Ele precisa saber quando é melhor utilizar uma lente grande angular ao invés de uma lente teleobjetiva, que são os dois tipos de lente que são as padrões, só tem esses dois tipos para câmeras, tá bom? A grande angular, que é aquela que é bem widescreen, que é bem aberta, bem ampla, e a teleobjetiva, que é mais fechada, que ela aproxima mais a visão daquele objeto, aproxima mais a nossa visão como espectador daquele ambiente, daquele detalhe, certo? E aqui nesse momento eu estou utilizando duas iluminações. Estou utilizando um LED aqui do lado para tentar fazer essa luz de recorte, mas está quase com uma luz de preenchimento, né? E aqui ao meu lado tem uma softbox. E existe também os chamados esquemas de iluminação, que são os posicionamentos de luz em cada projeto. Nos outros Movie Drops eu estava usando um esquema de luz padrão, uma Key Light, né, que é chamada luz principal, que ela vem aqui na lateral do meu rosto, me ilumina bastante, mas deixa o outro lado mais escuro, e uma Backlight, que ela fica de trás, iluminando para fazer um recorte. Mas como às vezes eu estou num ambiente mais fechado, mais apertado como esse, eu não tenho espaço suficiente para poder colocar ela de trás de mim e fazer literalmente uma backlight. Mas às vezes, dependendo do tamanho do ambiente, como é o meu caso aqui, eu não tenho espaço suficiente para colocar ela aqui atrás para ser uma backlight, para ser uma luz de recorte que ela sempre vem de trás, de cima para baixo, para poder fazer esse contorno em mim. Então, no meu caso aqui, ela está um pouquinho mais para frente, porque eu não tenho esse espaço, ela também ia aparecer lá atrás, não ia ser legal, então ela está meio que fazendo duas funções. Não é o ideal, mas é porque, enfim, eu estou limitado aqui. Ela está fazendo a luz de recorte e, querendo ou não, ela preenche um pouquinho aqui para esse meu lado do rosto não ficar tão escuro. Só que hoje eu estou fazendo um esquema um pouco diferente. A luz de recorte está na mesma posição, quase na mesma posição.
Eu mudei um pouquinho para ela não ficar exatamente igual no outro vídeo e também testar uma coisa nova. Eu estou usando uma técnica que eu aprendi anteontem chamada Reverse Key Light. É quando você reverte o posicionamento da luz principal. Ao invés dela estar aqui de frente para mim, quase assim, na verdade, em 45 graus nessa direção, ela está praticamente a 45 graus na outra direção. Então ela é uma luz principal reversa. E você vê que eu coloquei a tela do meu computador está aqui atrás branca e a luz branca vem desse lado. Ela é utilizada bastante para criar imagens dramáticas, mas também para poder você ter uma luz prática chamada uma Practical Light, que ela vai ficar no ambiente, no caso a luz prática do meu ambiente. A luz da tela do computador e ela meio que está fazendo essa luz do computador. Você meio que tem a impressão de que a luz que está me iluminando aqui é a luz que está vindo da tela do computador. Sempre que você assistir uma cena de um filme, repara como sempre tem um abajur, sempre tem uma lâmpada que eles usam como referência para você acreditar que a luz está vindo daquela luz prática, mas ela não necessariamente está vindo de lá. Ela está ali só para te indicar de onde está vindo aquela luz e aquela composição de iluminação parecer crível, parecer real, mas ao invés de ser aquela lâmpadazinha que está ali no detalhe do cenário, que está iluminando o personagem, na verdade, quem está iluminando o personagem é um baita arsenal de iluminação que está ali montado para aquela cena. E só para concluir, quais são os 3 tipos de luz? A luz principal, a luz de preenchimento. A luz principal ela vem mais forte, a luz de preenchimento ela vem mais fraquinha desse outro lado, que é só para preencher e o outro lado do rosto não ficar com muitas sombras. E temos a luz de recorte chamada backlight, que ela fica atrás da gente, de cima para baixo, fazendo o recorte, separando a gente do fundo da imagem para criar uma profundidade maior. Só que cada uma dessas luzes podem ser usadas de dezenas de formas diferentes, com cores diferentes, com funções diferentes, com posicionamentos um pouco diferentes uns dos outros, para poder gerar uma imagem diferente, tá? Depois a gente pode até fazer uns tutoriais aqui no canal ensinando a como posicionar as luzes e mostrar bem direitinho para vocês aprenderem isso, tá bom? Certo, vamos encerrar agora. Agora, para encerrar, eu quero trazer 3 exemplos de como que a fotografia pode influenciar você como espectador enquanto assiste a um filme. O primeiro exemplo que eu trouxe é de um curta-metragem meu, que é o Reverberação, onde eu vou falar um pouquinho da psicologia das cores, né? As cores, depois eu quero fazer um vídeo só sobre as cores no cinema, mas a psicologia das cores, ela tá muito conectada com a fotografia, porque às vezes a gente usa as chamadas gelatinas na frente da luz para que ela não venha branca ou não venha amarela, como é o caso dessa. Ela venha com algum outro tom, com algum outro aspecto de cor, certo? No caso da reverberação, o filme todo tem aquele aspecto azulado, que a gente está falando de pessoas que estão vindo do futuro, aquele aspecto azulado também remete à noite, aquela cena se passa à noite e também está lidando com um personagem que veio do futuro. E aí a gente colocou aquele azul, mas se você reparar bem, um dos personagens tem um abajur vermelho do lado dele, que está sempre fazendo uma iluminação vermelha nele, para indicar que aquele personagem ele é violento, para indicar que aquele personagem é do mal, certo? Enquanto o outro personagem está com roupas com a cor salmão, né, uma cor mais leve, ele está totalmente de azul. O outro, que é a ameaça, ele está de preto e ele está com aquela luz vermelha no rosto dele. Tá? Então tudo isso foi pensado, e também tem um pouco de direção de arte, né, por conta do figurino do personagem, mas a iluminação foi pensada para poder passar essa ideia de que aquele personagem ele vai cometer uma atitude violenta muito em breve, e é isso que acaba acontecendo no filme. Se você quiser ver o Reverberação, o link está aqui na descrição. E a forma como personagens são iluminados, isso pode transmitir alguma ideia sobre eles. Eu trouxe 2 exemplos aqui de 2 filmes que eu revi recentemente. Um deles é o A Caça, com o Mads Mikkelsen, excelente na Prime Video. Enquanto eu tô gravando esse vídeo, tá no Prime Video o filme, vai lá ver, é bom demais. E há uma cena, logo no começo do filme, que ela desencadeia todo o desenrolar da história para a diretora da escola dela, tipo uma diretora da escola, que o Mads Mikkelsen teria abusado dela. E ela é uma criancinha e ela faz isso realmente só para se vingar dele, porque, enfim, aí você vai ver lá o filme, ele não fez nada disso. O filme fala sobre essa injustiça, e naquele momento é uma criança que está tendo uma atitude muito obscura, muito sombria, e aí o que é que o diretor de fotografia faz? Coloca a criança totalmente no escuro. Ela está totalmente em volta de sombras, totalmente em volta de escuridão, para mostrar que a decisão dela é justamente o que vai colocar aquele personagem dali para frente num buraco negro de humilhação e de perseguição completamente injustos, porque ele não fez nada. E o outro exemplo é do Batman The Dark Knight Rises, de 2012, do Christopher Nolan, que eu estava revendo umas cenas recentemente, e aí eu reparei como quando o Batman retorna, né, ele some, ele fica lá no poço, e quando ele retorna justamente debaixo de, eu acho que ele tá tipo numa espécie de viaduto, uma espécie de ponte ali com
com a mulher gato, e aí ela tá iluminada, ela escuta o Bruce Wayne falando, quando ela olha, ele vem totalmente do escuro, saindo da escuridão, e você vê só a silhueta dele, que é pra gerar um suspense. A gente sabe que é ele, ela sabe que é ele, mas mesmo assim o filme coloca ele na escuridão, não só pra remeter ao Batman, mas também pra criar um certo suspense antes de finalmente revelar o rosto dele. Então, essa é a fotografia sendo utilizada de forma bem pontual para que você tenha determinadas reações e perceba alguma coisa e sinta alguma coisa diferente nos filmes que você assiste. E é isso, pessoal. Esse foi o Movie Drops dessa semana. Eu vou começar agora a fazer vários Movie Drops sobre assuntos relacionados às 7 camadas do cinema. Inclusive, eu devia ter falado no começo, essa aqui é uma das 7 camadas do cinema. Essa é a direção de fotografia, uma das 7 camadas do cinema. Daqui pra frente eu vou fazer videozinhos curtos falando brevemente sobre cada uma das 7 camadas para que você se aprofunde cada vez mais no seu estudo de teoria de cinema, tá bom? Eu sou Bruno Albuquerque, esse é meu canal da Sociedade Brasileira de Cinema. Se você gostou do conteúdo, curte aqui embaixo e comenta o que é que você acha, sugere um episódio, algum conteúdo que você queira ver aqui e se inscreve no canal, não perde tempo, já se inscreve, porque todo dia tem conteúdo aqui no canal novo, videozinhos curtos, terça-feira live ensinando a fazer cinema, quinta-feira live analisando algum filme e quarta-feira o Movie Drops às 20 horas, tá bom? Não perde tempo, curte esse vídeo, comenta aqui embaixo o que é que você achou, se inscreve e eu te vejo no próximo Movie Drops. Um forte abraço e vida longa ao cinema.